Eu sempre achei que nada machucava mais do que ser esquecida dentro da própria família, até o dia em que descobri que ser usada dói muito mais. Passei anos ajudando, pagando contas, resolvendo problemas, acreditando que isso era amor, até perceber que, para eles, era obrigação minha. Mas tudo mudou quando meu filho, com apenas 9 anos, foi humilhado na nossa frente. Ali, naquele instante, eu percebi que não era apenas sobre mim, era sobre proteger quem eu amo e, finalmente, me proteger também. Eles riram, me julgaram, me chamaram de exagerada. Só não imaginavam que eu já estava cansada, e pronta. A partir daquele dia, eu decidi que ninguém mais iria se alimentar da minha paciência e do meu silêncio. E o que aconteceu depois, ninguém da minha família esperava. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre fui aquela filha que fazia tudo certinho. Enquanto minha irmã, Lara, era vista como a alegria da família, a que sempre recebia elogios, luz e aplausos, eu era a prática, a responsável, a que resolvia as coisas e estava pronta quando alguém precisava. Nunca reclamei, porque acreditava que família era sinônimo de apoio, e porque cresci ouvindo que humildade era virtude, que não se deve jogar na cara o que fazemos pelos outros. Até o dia em que percebi que, na verdade, aquilo que eu chamava de humildade era a forma que encontraram para me manter no lugar de serviço. Moro em Campinas com meu filho, Caio, de 9 anos. Construí minha vida com muito esforço, sem depender de ninguém. Consegui um bom emprego numa empresa de tecnologia e, com paciência e estudo, fui crescendo. Passei anos ajudando meus pais e minha irmã em silêncio, parcelando contas atrasadas, pagando matrícula de escola particular quando Lara não conseguiu, emprestando dinheiro pro meu pai ajeitar o carro velho, resolvendo multas e até fazendo compras quando sobrava mês e faltava comida. Nunca cobrei. Nunca joguei na cara. Porque, na minha cabeça, era isso que pessoas boas faziam. Mas ser boa nunca me salvou da indiferença. A verdade começou a se revelar aos poucos, mas o momento que enterrou qualquer ilusão foi o domingo em que fomos convidados para o churrasco de inauguração da casa nova da Lara, em um condomínio chique na região do Cambuí. A casa que, diga-se de passagem, só existia porque eu ajudei. Fui eu quem pagou as entradas, organizei as negociações, limpei o nome dela com uma consultoria financeira que eu mesma contratei. Ela nunca agradeceu. Só postou foto na varanda com legenda sobre vitória, esforço e independência. Doeu, mas eu engoli seco. De novo. Caio insistiu para irmos, animado para ver os primos. Ele escolheu um jogo de tabuleiro para levar, empolgado com a ideia de passar a tarde jogando. Eu hesitei. Meu estômago sempre embrulhava antes de reuniões de família, mas disse a mim mesma que era paranoia, que talvez esse dia seria diferente. Como eu estava enganada. A recepção já deu o tom. Lara abriu a porta com um sorriso ensaiado, daqueles que não chegam aos olhos. Oi. Entrem, disse, como se estivesse recebendo desconhecidos num open house, e não a irmã que segurou a vida dela por anos. Meus pais mal levantaram da área gourmet. Meu irmão, Vinícius, já estava na piscina com a esposa, rindo alto, taça de espumante na mão. Caio correu em direção aos primos, mas foi ignorado. Ele parou, segurando o jogo com as 2 mãos, sem saber o que fazer com a própria alegria. Nos sentamos numa ponta da mesa. Eu tentei puxar conversa, mas percebi olhares trocados, sorrisos contidos, bisbilhotices silenciosas. Como se eu fosse uma estranha, ou pior, um alvo. Caio abriu a caixa do jogo, tentando chamar os primos. Minha sobrinha, Clara, olhou para ele com desprezo e murmurou algo para o irmão. Em seguida, olhou diretamente para mim e, em silêncio, articulou as palavras: "A gente não senta com gente como vocês." O riso abafado que ouvi depois cortou mais fundo do que qualquer grito. Meu coração agarrou na garganta. Senti o sangue ferver e congelar ao mesmo tempo. Olhei para Lara, esperando uma reação, um mínimo gesto, mas ela desviou o olhar, mexendo na tábua de frios como se nada tivesse acontecido. Eu pensei em falar, em enfrentar, mas naquele momento entendi tudo. Ali eu não era família.
Eu era utilidade. Agora que não precisavam de mim, agora que tinham casa nova, condomínio, vida montada, eu era dispensável. Invisível. Levantei devagar, segurei a mão do Caio e disse que íamos embora. Ele me olhou confuso, mas não questionou. A sala silenciou, mas ninguém disse nada. Nenhum fica, nenhum aconteceu algo. Nada. O silêncio foi a confirmação mais cruel. Quando entrei no carro, meu celular vibrou. Era meu pai. Filha, amanhã você paga aquela conta do cartão, né? Respirei fundo. E, pela primeira vez na vida, respondi apenas, não é meu problema. E eu ainda não sabia, mas aquele seria apenas o primeiro tijolo derrubado do castelo de areia que eles construíram às minhas custas. Naquela noite, depois de sair do condomínio, Caio adormeceu no banco de trás do carro, ainda abraçado ao jogo que ele não teve chance de abrir. Eu dirigi pelas ruas iluminadas de Campinas com uma mistura de raiva e tristeza queimando no peito. O volante parecia mais pesado do que nunca. Meu filho, aquele menino de coração tão puro, tinha sido ignorado e humilhado por crianças que aprenderam cedo a reproduzir o que viam em casa. A culpa que sempre me acompanhou durante anos, daquela sensação de que eu devia permanecer forte e disponível, simplesmente se dissolveu. No lugar dela, nasceu algo que eu não conhecia completamente: limite. Quando cheguei em casa, coloquei Caio na cama, tirei seu tênis devagar, dei um beijo na testa dele e fiquei observando-o dormir por alguns instantes. Ele era a melhor parte da minha vida. Eu não podia continuar permitindo que crescesse em um ambiente onde ele estivesse sempre no papel de menos. Eu cresceria com ele, e não contra ele. A partir daquele instante, tudo mudou dentro de mim. Fui para a cozinha, preparei um chá, não porque queria, mas porque precisava ter algo nas mãos enquanto processava o que viria depois. No celular, a mensagem do meu pai ainda estava aberta. Aquele pedido como se fosse obrigação minha. Como se eu fosse uma extensão financeira da família, e não uma filha com vida própria, com contas próprias, com sonhos próprios. Pensei em todas as vezes que ouvi "você ajuda porque quer", quando, na verdade, qualquer tentativa de dizer não sempre vinha acompanhada de chantagem emocional. Abri o aplicativo do banco e comecei a verificar cada vírgula da minha vida financeira. Lá estavam eles, os depósitos que eu fiz para meus pais ao longo do ano, os empréstimos sem devolução, as compras de emergência que nunca tiveram reembolso. Fui até as configurações e removi meu cartão da conta conjunta do meu pai. Ele sempre dizia que não sabia mexer em aplicativo, que eu era boa com essas coisas, que era melhor deixar comigo. Pois agora ele teria que aprender. Ainda era madrugada quando mandei um e-mail para o banco solicitando o cancelamento da minha responsabilidade como segunda titular de uma linha de crédito que eu havia aberto para Lara anos antes, para ela começar o negócio de doces artesanais, negócio que nunca existiu além de 2 postagens no Instagram e um mês de empolgação. Eu tinha apagado pequenos incêndios por tanto tempo que eles nem percebiam que eu era quem segurava o extintor. Na manhã seguinte, fiz panquecas com chocolate para o Caio, do jeitinho que ele gosta. Ele acordou com um sorriso cansado, mas ainda havia brilho nos olhos. "Hoje vamos fazer o que você quiser", eu disse. Ele pediu para montar Lego, assistir desenho e tomar sorvete de morango. Era simples. Era nosso. E pela primeira vez, eu não sentia que devia estar em outro lugar cuidando do caos dos outros. Enquanto comíamos, meu celular acendeu com notificações. Primeiro, uma mensagem da Lara. Depois, do Vinícius. E então, um áudio longo da minha mãe. Não abri nenhum. Não naquele momento. Não quando a minha prioridade era o menino sentado à minha frente, com um bigodinho de chocolate e um brilho sincero de quem só quer viver em paz. Quando finalmente respirei fundo para olhar o celular, ouvi o áudio da minha mãe. A voz dela veio carregada de aquele tom conhecido, entre preocupação e julgamento. "Filha, não sei o que está acontecendo, mas precisamos conversar. Seu pai está dizendo que você respondeu de forma grosseira. Ele está chateado. Família é isso, às vezes um entende errado, mas a gente resolve conversando. Não faça drama." Drama. Sempre essa palavra. Como se meus sentimentos fossem exagero.
Como se o que aconteceu ontem, o olhar ferido do meu filho, as risadas abafadas, a minha invisibilidade fosse algo pequeno. Respondi apenas: eu preciso de tempo. Não para eles. Para mim. À tarde, enquanto Caio montava um robô de peças coloridas na sala, o celular vibrou de novo. Dessa vez, do gerente do banco. Eu atendi aquele banco desde os meus 20 anos. Ele sabia o quanto eu batalhei para construir estabilidade. Confirmando a solicitação, você deseja mesmo retirar seu nome da conta e cancelar vínculo de responsabilidade? Ele perguntou. Respirei fundo. Sim. Quando desliguei, senti meu coração bater mais leve. Como se, aos poucos, cada elástico invisível que me prendia estivesse sendo cortado. Uma libertação silenciosa, íntima, mas poderosa. À noite, Caio me abraçou antes de dormir e disse: eu gosto quando a gente fica só nós dois, mamãe. Eu me sinto seguro. O mundo poderia cair lá fora. Mas aqui dentro, pela primeira vez, eu estava construindo algo firme. Não com sacrifício silencioso, mas com escolhas. E a família que vivia da minha força agora precisaria aprender a viver da própria. E isso, que eu sabia, já era só o começo. Na segunda-feira de manhã, a realidade bateu na porta, ou melhor, vibrou no celular. Eram 7h58 quando meu pai mandou mensagem. Pai, filha, o cartão não passou no mercado. Acho que deu problema. Vê pra mim? O velho hábito quase me fez levantar para resolver. Quase. Mas eu já não era mais o centro de manutenção emocional e financeira deles. Respirei, deixei o celular virado para baixo e tomei meu café olhando pela janela, observando Caio arrumar a mochila para a escola. Ele cantarolava baixinho, alheio à tempestade que pairava sobre os adultos. Aquilo, para mim, era prioridade, manter a leveza dele intacta. Respondi apenas quando ele já estava na escola: pai, eu não administro mais essa conta. Você precisa ir ao banco. Em segundos, ele visualizou. Não respondeu. Sabia que ele não iria ao banco. Sabia que minha mãe ligaria mais tarde pedindo para só dessa vez eu resolver. Anos e anos de dependência emocional e logística não se dissolvem em um final de semana. Mas a minha decisão sim, que ela estava firme. Às 10h, eu já estava no trabalho, mergulhada em planilhas e relatórios. Minha mente tentava focar, mas o celular piscou novamente. Era Lara. Lara, oi? Vi que você tirou seu nome do crédito do papai. Foi por causa do churrasco? Você levou aquilo muito a sério. Eu encarei a mensagem com um misto de incredulidade e tristeza. Você levou aquilo muito a sério. A frase ecoou como tapa. Ela realmente acreditava que humilhar alguém, principalmente uma criança, era brincadeira. Ou pior, acreditava que eu deveria aceitar em silêncio. Como sempre. Eu digitei devagar: não foi uma brincadeira. Foi falta de respeito. Lara, ai meu Deus, para. Criança fala besteira. Você está sendo dramática. Ali estava. O velho script familiar. Minimizar, me invalidar, virar o jogo. Apaguei a resposta que comecei a escrever 3 vezes. Até que escrevi o que finalmente fazia sentido: dramático é achar normal tratar família como descartável. Eu só parei de ser útil para vocês. Isso dói mais do que qualquer frase dita por uma criança. Ela ficou sem responder. E eu senti um peso sair das minhas costas. Ainda assim, o dia mal tinha começado. Por volta das 14h, o gerente do banco me ligou novamente. Precisamos confirmar outra coisa, senhora Mariana. Seu nome ainda consta como corresponsável no financiamento do carro do seu irmão. Deseja manter? Fechei os olhos. Mais uma corda que eu tinha esquecido que amarraram em mim. Eu lembrava do dia que Vinícius comprou aquele carro, ele dizendo que finalmente teria um veículo de respeito. Lembro da minha mãe me ligando depois, dizendo que eu tinha que ajudar, porque irmão é para essas coisas. E porque você tem mais condições, como se eu tivesse ganhado tudo pronto.
Mas não. Eu tinha só trabalhado mais. Cancele minha responsabilidade, por favor. O gerente hesitou. Pode gerar conflito familiar, eu sorri de canto, amarga. Meu conflito começou há anos. Eu só estou saindo dele. De tarde, enquanto voltava do trabalho, meu celular tocou. Era Vinícius. Atendi. Você enlouqueceu? Ele começou, sem oi, sem pausa. O banco me ligou. Quer jogar a família numa fogueira agora? Mordi o lábio, mantendo a calma. Vinícius, eu só estou deixando cada um cuidar da própria vida. Ele bufou, riu sem humor e isso tudo porque a Clara falou uma bobagem? Pelo amor de Deus. Você sempre foi sensível demais. A frase gelou minha espinha. Ele continuava. Sempre a mesma história. Sempre o mesmo roteiro. Isso não é sobre uma frase, Vinícius. É sobre anos. Anos de quê? De te tratarmos bem. A risada que me escapou foi quase dolorosa. Vocês nunca me trataram bem. Só útil? Longo silêncio. Então ele falou, baixo, quase como acusação. Você acha que é melhor do que a gente? Engoli seco. Não. Eu só aprendi que mereço respeito. Ele desligou. Sem mais nada. Quando parei no semáforo, senti as mãos tremendo. Mas era diferente daquela tremer por medo. Era adrenalina de liberdade. À noite, enquanto Caio assistia desenho, uma notificação apareceu, transferência bancária. Minha mãe. R$ 150. A descrição, ajuda com feira. Obrigada. Mas eu não tinha pedido ajuda nenhuma. Era ela tentando inverter a narrativa. Fazer parecer que eu precisava deles. Era simbólico, uma tentativa de me puxar de volta. Reenviei o valor na hora, com uma mensagem, não preciso. Use para vocês. 2 minutos depois, ela ligou. Não atendi. Ela mandou áudio, voz embargada, mistura de raiva e carência. Você está esquecendo quem sempre esteve do seu lado. Família não se abandona. Olhei para Caio, rindo na sala, inocente e pleno, e respondi em pensamento: família não abandona. Mas abandona quem você é quando te usam até o limite. Naquela noite, anotei em um papel: a partir de agora, ninguém usa o meu amor como moeda. Coloquei ao lado da cama. Eu dormi com a sensação estranha de perda, mas também de começo. Um começo só meu. Na manhã seguinte, antes mesmo de o despertador tocar, o celular acendeu com mais uma enxurrada de mensagens. Era como se todos tivessem combinado de acordar cedo para me lembrar do papel que esperavam que eu ainda ocupasse. Grupo da família, aquele que estava silencioso desde o churrasco, agora fervia. Tia Neide, gente, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Lara, a Mariana está passando por uma fase. Vinícius, se acha superior agora. Minha mãe, filhos não viram as costas para a família. Meu pai, quero só entender por que essa ingratidão toda. Engraçado ver aquela palavra, ingratidão. Eles a usavam como se fossem eles quem tinham sustentado minha vida, e não o contrário. Não respondi. Silenciei o grupo por um ano inteiro. O silêncio deles sempre tinha sido uma arma, mas agora o meu era o escudo. Arrumei o Caio para a escola e fomos caminhando. Ele falava animado sobre um robô que estava tentando programar. Eu sorri, tentando absorver a tranquilidade dele. Era curioso como, enquanto o mundo adulto parecia despedaçar relações por orgulho, uma criança só queria montar blocos e ver o mundo funcionar em paz. Quando voltei para casa, o porteiro me chamou. Dona Mariana, tem correspondência. Ele disse. Era um envelope timbrado do banco. Reconhecimento formal da retirada do meu nome das contas e autorizações. Oficial. Irrevogável. O primeiro passo concreto da minha nova vida. Abri um sorriso pequeno, discreto, mas profundo. Não era uma vitória barulhenta, era uma conquista silenciosa.
Era o som de alguém fechando uma porta e dizendo: aqui ninguém entra mais sem permissão. Mas o universo tem um senso de ironia. Porque, poucas horas depois, meu telefone tocou, e dessa vez, eu atendi. Era meu pai. Então pronto? Ele disse sem cumprimentos. Agora você se acha melhor do que todo mundo? Eu respirei fundo. Ele não gritava, mas a frieza dele sempre machucou mais do que qualquer voz elevada. Pai, não se trata disso. Respondi calma. Só estou decidindo cuidar da minha vida e da minha paz. Paz. Ele riu curto. Paz é resolver as coisas em família, não fugir delas. O que ele chamava de resolver era sinônimo de engolir tudo quieta. Eu não estou fugindo. Eu só não vou mais carregar todo mundo. Disse. Cada um precisa aprender a se sustentar. Silêncio. Depois, ele inspirou fundo e soltou: você vai se arrepender. Ele desligou sem esperar resposta. Fiquei olhando o celular, sentindo o peso das palavras. Eu já carreguei culpa demais na vida, inclusive a que eles colocaram em mim. Mas agora, eu sabia, arrependimento seria continuar vivendo como antes. Mais tarde, enquanto trabalhava, recebi um e-mail inesperado. Assunto: pendência no financiamento do imóvel, contato urgente. Meu coração acelerou. Eu sabia o que era. A casa da Lara. A mesma casa onde riram do meu filho. O financiamento tinha sido feito com meu nome como garantidora. Foi o único favor que fiz com medo, porque ela chorou, disse que perderia tudo, que eu era a única que podia ajudar. Na época, aceitei. Hoje, veria aqueles termos com outros olhos. Respirei fundo e abri. O texto confirmava: se a renegociação não fosse feita, o banco iniciaria o processo de cobrança integral. Em outras palavras, ou ela se reorganizava, ou perderia a casa. Senti um misto de justiça e dor. Eu não queria destruir ninguém, mas também não podia ser salva-vidas de quem sempre quis me ver afogada. À noite, a campainha tocou. Meu coração deu um sobressalto. Quando olhei no olho mágico, era Lara. Abri com calma. Ela estava descabelada, maquiagem borrada, olhar suplicante. A gente precisa conversar, disse, a voz embargada. Cruzamos o olhar. Pela primeira vez, não vi soberba. Vi medo. Ela entrou, olhou em volta como se esperasse encontrar julgamentos pendurados nas paredes. Mas só encontrou silêncio e cheiro de café. Você não pode fazer isso comigo, ela disse enfim. Eu tenho 2 crianças. Eu não vou conseguir sem você. A frase era conhecida. A mesma melodia de dependência que ecoou toda a minha vida. Mas dessa vez, eu não senti responsabilidade. Apenas cansaço. Lara, eu não fiz nada com você. Respondi. Eu só parei de fazer por você. Ela mordeu o lábio, lágrimas escorrendo. Eu sei que eu errei. Mas você vai me deixar perder tudo? A pergunta ecoou. Perder tudo. Engraçado como para ela tudo era a casa, os objetos, a imagem social. Meu tudo era o bem-estar do meu filho. Minha saúde mental. Minha dignidade. Eu não quero que você perca nada, falei, sincera. Mas também não vou perder a mim mesma por vocês. Ela respirou tremendo. O que eu faço então? Eu não tinha resposta. E, pela primeira vez, não forcei uma solução. Você vai precisar descobrir. Disse. Ela saiu sem dizer tchau. Não bateu a porta. Apenas foi. Enquanto eu fechava a porta, Caio apareceu no corredor, sonolento. Mamãe, a gente vai ficar bem? Eu o abracei. A gente já está bem. E naquele abraço pequeno, naquele apartamento simples mas cheio de amor, senti algo nascer. Não vingança. Não vitória sobre eles. Independência emocional. E isso, eu sabia, era só o começo da verdadeira revolução.
O resto da semana passou como um daqueles dias em que o céu ameaça chuva, mas não desaba. A tensão estava lá, silenciosa, arranhando os cantos da mente, esperando a hora de cair. Só que eu não caí junto. Não dessa vez. Na sexta-feira à tarde, enquanto revisava relatórios no trabalho, recebi uma ligação desconhecida. Atendi meio distraída. Boa tarde, aqui é da instituição financeira responsável pelo imóvel da senhora Larissa Alves. Podemos falar alguns minutos? Meu coração apertou, mas mantive a voz firme. Claro, pode falar. Gostaríamos de confirmar se a senhora mantém interesse em seguir como garantidora do financiamento, visto que há uma solicitação de renegociação pendente. A pergunta veio como uma pá de terra sobre a fase anterior da minha vida. A mulher do outro lado da linha era só a mensageira, mas a mensagem era brutal. Eu tinha o poder de definir o destino daquela casa. De decidir o quão longe minha libertação iria ecoar. Fechei os olhos um instante. Vi Caio sorrindo, fazendo robôs com pecinhas coloridas. Lembrei da sobrinha rindo, dizendo que não se sentava com gente como vocês. Lembrei das vezes que fui tratada como extensão de cartão de crédito. Da minha invisibilidade. Do meu silêncio. Mas lembrei também da carta da sobrinha pedindo desculpas. E da fragilidade da Lara ao sair da minha sala, sem resposta pronta, sem soberba. A vida é mais complexa do que vingança simples. No momento, eu só confirmo que não autorizo novas responsabilidades, respondi. Perfeito. Vamos registrar. Qualquer atualização futura, entraremos em contato. Desliguei. E pela primeira vez, percebi que liberdade também era saber quando não machucar, mesmo tendo chance. Mais tarde, no fim do expediente, meu gerente me chamou. Mariana, tá tudo bem? Ele perguntou com cuidado. Você anda mais séria. Eu sorri, cansada. Tô aprendendo a respirar sem carregar os outros. Ele não pediu explicação. Apenas balançou a cabeça com respeito. No ônibus de volta, recebi um áudio curto da minha mãe, voz trêmula: filha, sua irmã não está bem. Ela acha que você não vai mais fazer parte da família. Seu pai está furioso. A casa pode ir embora. Você vai deixar isso acontecer? Parecia uma tentativa desesperada de retornar ao script antigo: culpa, obediência, silêncio, ciclo recomeça. Dessa vez, eu não chorei. Nem tremi. Só escutei, entendi e deixei o peso escorrer. À noite, Caio e eu fizemos pizza caseira. Ele me contou que aprendeu a fazer um personagem no jogo parecer que estava voando. Falou com brilho nos olhos, explicando cada detalhe. Eu ouvi tudo, presente, inteira. A vida dele não parava porque a minha família desmoronava. Essa era a beleza. Depois que ele dormiu, sentei no sofá e peguei um caderno. Escrevi: eu não quero vencer deles. Eu quero vencer da versão de mim que aceitava migalhas. E fechei. No sábado pela manhã, a campainha tocou. De novo. Pelo olho mágico, vi meu irmão, Vinícius. Não estava arrogante. Não estava furioso. Estava abatido. Abri só o suficiente para falar. O que você quer? Ele respirou fundo, mão no bolso, olhar baixo. Tá tudo implodindo. E, ele engoliu seco, eu sei que a gente não te deu valor. Eu fiquei em silêncio, observando. Era estranho ouvir aquilo de alguém que sempre fez piada da minha vida. Você sempre foi a organizada, a que resolvia, a que segurava tudo, ele continuou. Eu nunca pensei no que aconteceria se você simplesmente parasse. Eu sei, respondi, sem dureza. Vocês nunca pensaram. Ele levantou o olhar. Eu vim porque a Lara tá quebrando. E a Clara? Ele suspirou. A Clara perguntou ontem por que você não gosta mais dela. A pontada veio como flecha. Crianças. Sempre elas no meio dos erros dos adultos. Não é sobre gostar ou não, sussurrei. É sobre respeito. Ele concordou devagar.
Ela escreveu outra coisa para você e disse, puxando um papel dobrado do bolso. Disse que era para entregar, porque senão ela ia perder a coragem. Eu peguei. Era uma folha de caderno, cheia de canetinhas. Tia Mari, eu errei. Eu queria que você e o Caio viessem brincar de novo. Eu fiz uma pulseira certa dessa vez. Eu aprendi. Me desculpa. A letra torta. O coração enorme. Eu fechei os olhos. Vinícius, falei baixo, vocês só estão procurando redenção agora porque precisam de mim. Talvez, ele respondeu sem tentar negar. Mas isso não muda que você faz falta. Eu respirei fundo. Eu não volto para o papel que eu tinha. Nunca mais. Ele abriu um meio sorriso, triste. Acho que já deu para perceber. E eu não vou tomar decisão nenhuma agora, completei. Não por pressão. Justo, ele disse. Só, pense. E não esquece que, por pior que a gente seja, a gente ama você. A gente só nunca soube como mostrar isso sem te usar. Ele virou as costas e foi embora. Fechei a porta devagar. O silêncio da casa não era vazio, era paz sendo construída. Mais tarde, Caio apareceu com uma almofada na mão, o cabelo bagunçado. Mãe? A gente vai ver a vovó de novo algum dia? Eu o puxei para abraçar. A gente vai ver quem nos trata com carinho. No tempo certo. Ele sorriu pequeno. Tudo bem. A gente já tem nós dois. Sim. Nós dois, e agora, minha própria dignidade. E, como todo recomeço, algo no ar dizia que a última parte dessa história ainda traria a decisão mais difícil. Mas pela primeira vez na vida, eu estava pronta para escolhê-la sozinha. No domingo de manhã, acordei antes do Caio. O céu estava claro, aquele azul lavado de depois da chuva, como se o mundo tivesse respirado fundo e recomeçado. Preparei café, deixei o som baixo tocando Elis Regina, e sentei à mesa com um silêncio que antes me assustava, mas agora me acolhia. Eu sabia que aquele dia seria um divisor. Não porque alguém prometeu mudar, nem porque minha família de repente descobriu empatia, mas porque eu, finalmente, havia aprendido a escolher por mim. Enquanto mexia o café, meu celular vibrou. Mensagem da Lara, hoje às 18 horas. Jantar aqui em casa. Só nós. Sem falas prontas. Sem orgulho. Venha se quiser. Não por obrigação. Eu reli a frase várias vezes. Não tinha pedido. Não tinha chantagem. Tinha hesitação, humildade, talvez o princípio dela. Coloquei o celular de lado. Eu não responderia de imediato. Caio acordou logo depois e veio correndo, se pendurando em mim com aquele abraço que sempre me lembrava das coisas que realmente importam. Fiz panquecas, assistimos desenho, fomos ao parque. Ele correu, riu, deslizou no escorregador como se o mundo fosse um lugar gentil e seguro. E ali, vendo meu filho ser criança sem peso, eu entendi de maneira definitiva, meu papel na vida dele não era ensinar a suportar abuso com paciência. Era ensinar a se afastar dele com coragem. Voltamos para casa depois do almoço. Passei a tarde organizando algumas coisas, lavando roupa, dobrando gavetas. Pequenas tarefas que colocam o coração em ordem. Até que o relógio marcou 16h50. Sentei na cama e, pela primeira vez em muito tempo, perguntei a mim mesma sem medo da resposta: eu quero ir? Ou sinto que preciso ir? A diferença entre obrigação e escolha nunca tinha sido tão clara. Eu respirei fundo. O Caio apareceu na porta do quarto, segurando um desenho. Eram 2 bonequinhos, eu e ele, segurando um balão amarelo. Ele me olhou com uma leve expectativa. Mãe, hoje é aquele jantar? Eu sorri de leve. É, a gente vai? Ele perguntou sem cobrança, apenas curioso. Eu me abaixei e toquei seu rosto. Você quer ir? Ele pensou um segundo, depois disse: eu só quero ir se você quiser. Se for para você ficar triste, eu prefiro ficar aqui com você.
A maturidade naquele menino sempre me surpreendeu. Era como se ele tivesse sentido, desde cedo, que precisava me dar mão e não só receber a minha. Filho, eu não fico triste quando escolho o que é melhor para mim, respondi. E às vezes, dar uma chance é o que faz o coração ficar leve. Não porque a gente esquece o que aconteceu, mas porque a gente deixa de carregar o que não é nosso. Ele sorriu. Então vamos juntos. Se ficar ruim, a gente vai embora rápido, ele disse, levantando o punho como um mini super-herói. Eu ri. Era isso. Nada mais, nada menos. Às 17h55, entramos no carro. Sem expectativas. Sem medo. Apenas presença. Quando chegamos ao condomínio, o porteiro me olhou surpreso, mas sorriu. Entramos. A mesma casa. A mesma porta. Mas eu, completamente diferente. Lara abriu antes que eu tocasse a campainha. Não estava maquiada. Nem arrumada. Vestia a camiseta larga e o olhar mais sincero que já vi nela. Oi, ela disse baixinho. Oi. Entramos. A casa não era exibida como antes. A mesa estava posta, mas simples. Meu pai e minha mãe estavam ali, visivelmente tensos, mas não arrogantes. Vinícius mexia no rótulo da garrafa de água como se tivesse medo de falar errado. As crianças correram até o Caio e o abraçaram com uma alegria pura, sem roteiros, sem vaidade. Caio sorriu e foi brincar com eles, como se nada tivesse acontecido, porque ele tinha aprendido a soltar peso mais rápido do que adultos. Sentamos à mesa. O silêncio não era hostil. Era frágil, como vidro fino prestes a virar cristal ou caco. Eu esperava ser acusada, ou ver alguém fingir, mas não. Minha mãe foi a primeira a falar. Mari, eu falhei com você. Muitas vezes. Não vi. Ou não quis ver. Mas agora eu vejo. Ela respirou fundo, nervosa. Eu tenho vergonha. E medo de perder você para sempre. Meu pai pigarreou, com os olhos marejados de um jeito que eu jamais tinha visto. Eu fui duro. Porque meu pai foi assim. Mas isso nunca justificou nada. Eu queria forçar você a ficar perto da gente do jeito que eu sabia, e só te empurrei para longe. Vinícius levantou a cabeça. Eu sempre fui o cara que ria quando deveria calar. Te diminui para não encarar que você era o espelho do que eu deveria me tornar. Desculpa. Não tô pedindo para voltar a ser como antes. Só não quero que acabe assim. E então Lara. Ela não chorou. Não implorou. Só falou, eu me apoiei em você como se fosse obrigação sua me salvar. E quando você soltou minha mão, eu percebi que nunca tinha aprendido a ficar de pé. Eu não peço que você me salve. Só que me dê tempo para aprender a andar. Fiquei em silêncio. Não porque duvidava, mas porque senti. E às vezes sentir é mais grandioso do que responder. Então, fui eu quem escolheu falar. Eu não voltei para ser a mesma Mariana. Eu não volto mais para servir. Eu só volto se for para existir. Meu pai concordou, com lágrimas contidas. Você existe. E a gente precisa aprender a merecer você. O jantar foi simples. Calmo. Verdadeiro. Pela primeira vez em anos, ninguém falou mais alto que o outro. Ninguém usou ironia. Ninguém competiu. Na hora de ir embora, minha sobrinha veio correndo com uma caixinha. Dentro, uma pulseira colorida. Com o nome Caio e o meu, Mari. Eu fiz 2 dessa vez, ela disse, tímida. Porque família é junto. Mas só se for gentil. Senti os olhos arderem. Abracei ela. Não prometi nada. Apenas acolhi. Caio pegou minha mão quando entramos no carro. Mãe, agora tá mais leve, né? Eu olhei para frente, o portão abrindo, a noite clara e serena. Tá, filho? Tá sim. E naquele momento eu entendi, não foi perdão que me libertou.
foi aprender a escolher a mim. E, escolhendo a mim, ensinei eles a escolherem também. Não voltei como suporte. Nem como mártir. Voltei como mulher completa. E dessa vez, sentei à mesa porque eu queria, não porque precisava. E se um dia eu não quiser mais, eu sei que posso levantar. E isso, sim, é pertencimento verdadeiro. Porque quando você aprende a viver sem mendigar amor, todo amor que vem depois é escolha, e não prisão. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa jornada de força, autorrespeito e recomeço. Quantas vezes na vida tentamos ser tudo para todos, e esquecemos de ser tudo para nós mesmos? Essa história é um lembrete de que colocar limites não é egoísmo, é sobrevivência. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Isso ajuda muito a levar essas mensagens para outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo. E agora eu quero saber de você, no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Teria coragem de colocar limites, mesmo quando a família não entende? Me conta aqui nos comentários, quero muito saber sua opinião. E deixa aqui também a cidade e o estado de onde você está assistindo, porque eu vou passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Obrigada por estar comigo. Agora, respira fundo, se orgulhe de quem você é, e vem comigo para a próxima história.